Boa noite, pessoal. Vamos começar agora uma série de lives que a gente vai fazer agora nesse mês de janeiro, toda segunda e quinta, às 8 horas. Estaremos online aqui numa live curtinha, pequenininha, uma pocket live aqui, falando de coisas da jornada, coisas que vocês mandaram via direct, perguntas, assuntos relevantes. Então, vamos fazer aqui um bate-papo rapidinho, mas que de coisas interessantes para jornadas atípicas e que possam ajudar outras mães, porque afinal de contas o propósito aqui é a gente ajudar outras pessoas. Então, quem se interessar, que for chegando, pode deixar a sua pergunta, seu comentário, interagir com a gente, que nós vamos estar aqui falando. Eu vou falar aqui sobre um primeiro assunto, que é um começo, né? Então, eu vou falar de começo, eu vou falar do meu começo. Então, como é que eu comecei como mãe atípica, né? Eu não sabia, que as pessoas me perguntam bastante, quando me veem com a minha filha, elas sempre perguntam: "Ah, mas você sabia antes a minha filha, ela tem síndrome de Down e ela é cadeirante, né? Então, ela tem duas deficiências. E quando eu soube que ela tinha síndrome de Down, eu não soube na gravidez, eu soube depois que ela tinha nascido. Então, isso é uma coisa que gera bastante dúvida das pessoas. Quando elas me veem, elas perguntam sempre: "Tá, e aí, você sabia já desde a gestação ou você soube depois?" Não, eu soube depois, assim, logo que teve o parto, o médico me informou que tinha uns indícios de que ela tinha síndrome de Down. Mas naquela hora, assim, os indícios nem contavam para mim, não. Quem sabe indícios não sejam, né, confirmados. Mas era da dor que estava na hora, estava tão difícil a gravidez tinha sido uma gravidez ruim, no sentido de eu tive alguns problemas de saúde, né, durante a gestação, e tinha sido especificamente uma gestação que eu tinha me preparado bastante, porque eu tinha me preparado fisicamente para a gestação, né? Então eu tinha perdido peso, enfim, tinha me preparado em relação à aptidão, assim, eu estava bem preparada fisicamente para aquele momento. E saber que aquilo tudo eu não tinha como é que eu posso dizer? A gestação não tinha, eu tinha tido um bebê que não tinha sido bem o bebê que eu tinha programado, né? Programado assim por dizer, que nem um pai nem uma mãe acha que vai dar ser um bebê atípico, né? Depois a gente vai, isso vai ficando confortável pra gente, a gente vai sabendo como lidar com isso. Mas nesse primeiro momento, quando eu soube logo depois do parto, né? Então, assim, eu fiquei num estado como eu acho que muita gente fica, que é perdido, sem chão, sem saber o que fazer. E na maternidade eu ainda tinha uma. As pessoas me perguntavam, né, se ela ficou na UTI porque ela tinha baixo peso, e eu dizia que ela estava na UTI, mas assim, na verdade, a UTI que eu queria dizer era que ela não estava na UTI porque ela tinha síndrome de Down, ela estava na UTI porque ela tinha baixo peso. Mas aquilo ali estava bem sofrido para mim. Eu dizia que ela estava na UTI, mas faltava eu falar alguma coisa que era o síndrome de Down. E para mim era difícil, assim, sabe? Eu não tinha me. Eu não tinha não é me conscientizado a palavra, mas eu não tinha. Para mim estava muito difícil de dizer e acho que aceitar que aquilo ali tinha, né, a questão da síndrome de Down e aquela notícia após o parto e aquela não chegada em casa com o bebê, porque ficou muito tempo na UTI, e o irmão que esperava em casa uma criança, né, uma irmã que não chegou. Então tudo isso ficou muito confuso na cabeça da gente, na minha cabeça, na cabeça do meu marido também. Então, esse começo foi um começo muito duro, assim, né? E foi um começo de uma prematura misturado com uma criança que tinha síndrome de Down, um diagnóstico que seria definitivo, né? Um diagnóstico passageiro, um diagnóstico definitivo. E ainda dentro do hospital, eu tive uma situação com um médico que ele se referiu. Hoje isso para mim é tranquilo, porque obviamente que eu estou num momento diferente, mas aquele momento que eu estava muito fragilizada, estava, né, sem chão, o médico falou, estava fazendo exames nas crianças, e ele na incubadora falou assim: essa
essa daqui, essa Downzinha aqui. Só que eu estava próximo e ele não sabia que eu era mãe. Então, ter escutado de alguém essa Downzinha aqui foi uma coisa assim que eu entendi naquele momento, assim, bem visceralmente, que eu acho que sim, acho que sou mãe atípica mesmo, né? E porque até então eu estava assim, naqueles indícios que talvez fossem, talvez não fossem. Mas a ida ao geneticista, que até então o cariótipo estava sendo feito, a ida ao geneticista determinaria o que eu não tinha mais o que pensar, pela minha esperança de que ela não fosse, não tivesse síndrome de Down, né? E a ida ao geneticista foi realmente um ponto final. Quando a gente foi ao geneticista, ele falou: bom, vocês têm já o diagnóstico. Eu disse: meu Deus, eu esperei tanto a ida ao geneticista para ele me dizer só isso. Você já tem o diagnóstico? E eu achava que ele ia fazer, sei lá, ele foi muito bacana e tudo, mas ele disse: pronto, você já tem o diagnóstico. E assim, toda aquela minha esperança, ela morreu naquela frase: você já tem o diagnóstico, né? E, e depois, né, eu tive que. Essa questão da síndrome de Down foi uma questão que permeou o meu começo, e depois eu tive que lidar com uma questão física, né? Que aí veio a questão da deficiência física dela, por outras razões ortopédicas, mas foi uma questão que é uma questão complicada, né? Que essa é uma questão que ela envolve muito a minha parte física, né? Então, são os manuseios, os manejos, ela impacta diretamente no meu dia a dia, né? Porque uma pessoa que é cadeirante como ela depende para qualquer coisa dos meus manejos para poder pro cuidar dela, né? Então, é uma coisa que, que impacta bastante no meu dia a dia. Então, assim, esse descobrir dessas duas coisas, da síndrome dela me impactou bastante porque foi um começo, e, e a questão da deficiência física, ela veio mais para frente, né? Então, ela veio mais para frente e veio seguida de muitos eventos, que aí eu fiquei, depois eu fui me adaptando. E eu tenho formação na área da saúde, então aquilo ali eu já tinha entendido desde o começo como é que seria o, o desenrolar daquela situação. Enfim, a questão então, eu lido atualmente com a questão da física, como eu falei, e a questão cognitiva dela é uma questão mais, assim, ela tem um excelente cognitivo, mas, assim, que demanda também bastante de mim, mas o aprendizado dela é um pouco mais demorado, a fixação dos conteúdos, eu, eu preciso estar bem próxima para poder. A questão motora é uma questão que conta bastante, porque como ela teve uma lesão muito grave, a questão motora é uma questão que pesa bastante para ela acompanhar em escola. Então, assim, é, essa, essa jornada é uma jornada bem. É uma jornada puxada, mas é uma jornada que ela. A descoberta dela foi uma coisa muito. Como todo mundo, né? É uma coisa difícil, né? E quando eu me descobri, é justamente sobre isso que eu quero falar, essa questão da descoberta. E foi um momento difícil, como é difícil para todo mundo, porque é um luto que a gente passa, mas eu me abandonei. Eu me abandonei no sentido do que aquilo tinha saído completamente do controle, né? Eu tinha tido uma gestação tão planejada e aquilo ali tinha saído completamente do controle, e, e eu não sabia mais o que fazer. No momento, na época eu estava fazendo doutorado, e eu queria largar todas as coisas e me largar e me congelar e só me descongelar quando, sei lá, quando a situação toda tivesse passado, tanto que a situação não passaria, né? É uma situação permanente e é o momento de desespero do começo. Então, eu me senti mais assim, essa questão do abandono, que é uma questão, cada um reage de uma forma, né? Eu me abandonei no sentido de eu, eu me deixei muito. Não necessariamente fisicamente, mas eu me deixei muito. Eu me larguei muito. E eu acho que mentalmente eu me larguei muito, no sentido da questão dos meus espaços, né? Então,
o que estava muito preparado, o que estava muito pronto, na minha cabeça, né, eu entendi que aquilo ali não seria nada, não teria nada a ver. Então, eu imagino que eu imagino não, muitos pais e muitas mães, e as mães que lidam com questões que são mais, não tão, as questões atípicas que impactam, assim, de maneira muito incisiva no seu dia a dia, elas lidem, né, com uma questão que seja parecida, que é como é que eu faço para me resgatar novamente, no sentido de, porque a vida, a gente não tem a vida como a gente tinha antes, né? Porque a demanda ela é maior. Mas como é que a gente resgata esse tempo de novo que a gente tinha para poder fazer alguma coisa, né? Então, pensando nisso, pensando em outras coisas, é que eu vou fazer essa temporada de lives aqui curtinhas. Lives para mães são curtas, porque mães são seres com menos tempo e mais afazeres. Mas eu acho que. E aí o que que eu pensei, o que que eu poderia, dentro dessa minha experiência, né, especialmente essa do começo, de descoberta e tudo, o que que eu poderia dizer e fazer para outras mães, o que que funciona na minha rotina e que funcionaria para outras mães que acabaram de saber ou que estão passando por essa situação agora, que é uma situação, né, que é uma situação muito individual. Você vai passar, né, praticamente pelas fases do luto, mas você vai passar por um período em que você vai estar. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu fazia cálculos para saber, como eu sou muito pragmática, eu fazia quando as pessoas, eu lia relatos de pessoas que tinham passado por situações semelhantes para saber assim, as pessoas diziam, eu fiquei mal 2 anos, aí minha filha tinha 1 ano e meio, eu fiz, então só falta meio ano, se eu for igual aquela pessoa, só falta meio ano, e eu procurava cálculos para poder prever quanto tempo eu ia ficar mal, como se isso, né, quanto tempo eu ia ficar mal, para eu poder saber quando é que eu ia poder voltar para mim, como se isso não fosse algo que eu pudesse também responder a isso, né? Esse processo eu passaria, mas também, se eu soubesse hoje se eu soubesse antes o que eu sei hoje, que é o que eu quero passar aqui, talvez não fosse tão difícil. E o que eu quero, né, trazer aqui é que, assim, se alguém me perguntasse assim, o que que eu poderia dizer, por que que se eu pudesse voltar no tempo, o que que eu diria para mim mesmo no momento em que essa jornada começou? Eu diria, tenha calma, porque você vai dar conta, todo mundo vai dar conta de aprender a sua jornada, que era a coisa que mais me apavorava, né? Eu passei por dificuldades tive traqueostomia da Liz, aspiração da Liz, tive trocar ferimentos por cirurgias, enfim. E cada um tem as suas demandas com coisas médicas ou não, ou situações de lidar com crises de filhos e questões de manejo comportamental ou questões físicas ali na criança, mas assim, a gente vai aprendendo a lidar com a jornada. Eu me preocupava de será que eu vou saber dar conta de tudo isso, estudar tudo, eu queria saber tudo, e aí eu fui ficando tão cansada mentalmente de ter que dar conta dessa coisa toda, de estudar, de dar conta da criança, e aí eu cheguei um tempo que primeiro eu parei de estudar tudo sobre síndrome de Down, não quis mais saber, enfim, não lia mais, senão essa atribuição não vou ficar mais com ela. E, e eu pensei, não, eu pensei, não, eu vou ficar, eu vou aprender com essa minha jornada, eu faço essas coisas todas e eu não estou olhando o que eu estou fazendo, eu não estou aprendendo com a minha caminhada. Então eu entendo, hoje eu diria para alguém que tenha calma, porque você vai conseguir se ajustar na sua jornada, dentro do seu jeito, dentro das suas situações, dentro das suas condições. Isso vai dar certo de alguma maneira. No começo, obviamente, a gente bate cabeça, bate um monte de cabeça, porque você não tem métodos, você não tem rotinas, você não criou ainda o jeito de fazer, você não criou o jeito né, esse novo jeito, você não criou ainda isso, especialmente se você tiver um outro filho, se você tem duas crianças típicas, o que serve para uma geralmente não serve para outra, imagina uma criança típica e uma criança atípica, né? Então, o atípico, você vai criar o seu jeito, você vai criar o seu método, você vai criar a sua forma de desempenhar as suas coisas, e isso vai sendo
isso aos poucos vai dando pra gente a confiança, daí que é o ponto que eu quero voltar, da gente voltar pra gente, que esse é o ponto mais importante, né? Então, a gente voltar pra gente vai fazer com que a gente seja uma mãe melhor pro filho da gente, que é o que a gente quer ser. Uma mãe melhor pro filho da gente, uma mulher melhor pra gente, uma esposa melhor, uma mãe melhor para outro filho, enfim. Mas se a gente se perde e não volta pra gente, que era o que eu tava, era o caminho que eu tava indo, depois, né, que eu soube que eu tive, depois que a Liz nasceu, e que, enfim, que eu fui perdida, e que quantas pessoas ficam perdidas um tempão, né? Eu não fui, tenho certeza de não ter sido a única, e a gente voltar pra gente significa a gente ter de volta, é, se ter de volta a gente, ter de volta, escolher, se ajustar à nova realidade, né? Ter consciência daquilo que você vai, não é negligenciar o filho, não é deixar de fazer as coisas, mas é ir colocando, e você vai fazendo ajustes, lidando com as situações novas que vão aparecendo, que você vai ter aprendizado. Então, eu acho que isso aí foi a coisa que mais, que eu posso dizer que eu mais aprendi e que eu posso dizer que, né, que seria importante hoje para uma pessoa que está começando, ou se ela está perdida na jornada dela, ou ainda não precisa nem estar perdida na jornada, ou às vezes a gente está num modo rolo compressor, que a gente vai sendo engolida pelos afazeres do dia a dia, que era o meu caso, né? Eu era engolida pelos afazeres do dia a dia, e é facilmente a gente ficar engolida pelos afazeres do dia a dia, né? É só não pensar. A gente vai ficando engolida pelos afazeres do dia a dia, e se a gente não cria tempo, que ele não aparece, né? Isso para qualquer coisa. Se você não cria tempo, ele não aparece, ponto. E esse tempo não criado, especialmente para você, você vai ficando cada vez, você vai se largando cada vez mais. E aí é onde você vai se perdendo, nesse caminho aí. Mas essa jornada de... Ó, tem uma galera boa aqui que entrou. Tô vendo aí uma galera conhecida aí. Mas para as mães que estão começando, ou que estão nesse caminho, essa questão do tempo é uma questão muito importante, porque faz com que a gente olhe para a gente, e essa jornada ela não fique, eu chamo, ela não fique pesada no sentido porque ela já é por natureza. Então, se a gente consegue diminuir se a gente consegue trazer coisas de qualidade para a gente, coisas prazerosas, se a gente consegue trazer um pouco de um olhar um pouco para a gente, faz com que a gente consiga encarar o que já está lá. Às vezes a gente não consegue diminuir a rotina que a gente tem que fazer com a criança, ou as coisas que tem que ser feitas. Então isso aí é uma coisa que a gente não consegue às vezes mexer muito. Mas se a gente ajustar as coisas para a gente consegue, para trazer um pouco mais. É a sensação percebida, ou a sensação vivida, ou a experiência nossa, né? Porque afinal de contas, a vida está em andamento, né? A nossa e a do nosso filho, ou do nosso marido, ou, né? Ou da nossa família, enfim. E independente da situação que aconteça de saúde, né? Isso a gente vai ter que viver a vida junto com todo mundo. E essas questões, elas independem do quadro de saúde da criança, se a pessoa tem uma questão ou grave, ou leve, ou moderada, porque a gente já aprendeu a conviver com aquilo, né? Eu estou dizendo, quem está no começo vai fazer uma jornada você vai aceitar, você vai ficar triste, você vai passar por todos os períodos da chegada de uma notícia, de uma coisa que não estava programada e aconteceu. Mas quando você começa essa sua jornada, você vai começar uma jornada de aprendizado. Aí que você vai, a partir desse seu conhecimento, as coisas elas vão evoluindo, e você vai encontrando esse tempo, vai tendo que encontrar esse tempo para você. Então, o que eu diria é, calma, você vai resolver, você vai dar conta, a gente sempre dá conta. A gente sempre dá conta. Eu morria de medo de eu não dar conta, ou se eu falhasse, e chegou um ponto que a minha filha tinha 2 deficiências, e eu nem tinha percebido, não que eu não tivesse percebido os acidentes dela, mas alguém falou, ela pode
ter vaga de estacionar para deficiente. Eu disse, não é verdade. A gente vai lidando com as coisas e a gente vai acabando nem percebendo. Eu não tinha nem percebido que ela tinha duas deficiências, né? Uma motora e as questões todas da síndrome de Down. Então, pessoas que estão aqui me assistindo, live curtinha, vou fazer todos os dias, ou todos os dias não, todas as segundas e quintas, vou entrar, falar sobre alguma coisa que possa ajudar no propósito de mães que estão nas suas jornadas e que seja útil. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser deixar alguma coisa, pode, estou aberta, tanto aqui nos comentários, quanto lá nas redes sociais. A jornada é uma jornada intensa, mas é uma jornada nossa e do nosso filho. Então a gente tem que estar junto nela para que a jornada seja agradável para os dois. E quanto melhor a gente estiver nela, quanto mais a gente estiver, quanto melhor a gente, mãe, estiver nela, como mãe, como mulher, como, né, mais a gente tem para dar para o nosso filho. Melhor ele vai ter o melhor nosso, né? Então isso é muito importante para a gente, porque a gente esgotada e infeliz e detonada, a gente não tem muito a dar, né? A nossa tolerância ela é pouca, a nossa irritabilidade é muita, a nossa a gente tem pouco para dar, né? E a gente sabe que nessa jornada de dias intensos, difíceis, de situações delicadas, momentos de saúde difíceis por vezes, o máximo que a gente conseguir ficar bem, estar bem, isso sem romantizar, mas trazendo uma realidade de dia a dia, com ajustes pequenos de dia a dia, isso faz diferença para trazer, inclusive para o produto final. Se você pensar que você é mãe de alguém que demanda mais o produto final, a criança, para ela vai fazer bastante diferença. Então, vou convidar para vocês também, a gente vai fazer vou fazer no final do mês, dia 30, um evento para mães atípicas. Quem quiser participar, daí um formato diferente, um formato de aula, um formato mais denso. Aqui uma conversa mais descontraída, um bate-papo, só para trazer alguma ideia e insights para quem está aqui acompanhando a gente na jornada. Então, vou deixar vocês por aí. Fico aberta a qualquer coisa e encontro vocês na próxima quinta, às 8 horas, com outros assuntos e uma outra conversa que a gente vai ter por aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fale seu cálice para sempre. Estou aqui à disposição. Então, ninguém mandou nada. Fica por aí. Obrigada, gente. Obrigada, Cami. Obrigada, Elô. Obrigada, Kirk, Rê. Todo mundo que entrou. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês. Boa noite. Fiquem bem. Até a próxima.